provenientes de qualquer atividade ou processo de origem industrial, hospitalar, comercial, agropecuária, entre outras, e não são passíveis de tratamento convencional. Podem se apresentar no estado gasoso, sólido, semissólido ou líquido. Os resíduos gerados em laboratórios de química de ensino são resíduos complexos, provenientes de muitas atividades realizadas no laboratório e necessitam de um cuidado especial. Conhecendo meu resíduo. Antes de iniciar uma análise, devemos considerar o resíduo que ela irá gerar e como deve ser feita a segregação e disposição final desse resíduo. Sempre devemos ter em mente que, se for possível, devemos evitar gerar resíduos desnecessariamente e minimizar a quantidade gerada e a toxicidade desse resíduo. Verifique sempre se sua análise não apresenta a possibilidade de substituição de reagentes tóxicos por um de menor toxicidade. Se for possível, devemos reutilizar o resíduo. Se não for possível, devemos então tratar e dispor esse resíduo de forma adequada para minimizar os impactos ambientais. Para estes passos serem possíveis, eu devo conhecer a análise que irei realizar, saber quais os reagentes utilizados e quais os produtos formados nas reações durante a análise, para poder classificar os resíduos e descartá-los corretamente. Somente a partir da correta segregação e descarte dos resíduos dentro do laboratório, que é realizada pelos usuários, é que os responsáveis pelo laboratório e pela instituição poderão dar o tratamento e o destino final adequado a esses resíduos. Os resíduos mais comuns nos laboratórios de química são os resíduos líquidos e os resíduos sólidos. Estes resíduos podem ser classificados como perigosos ou não perigosos. Os resíduos perigosos são aqueles que apresentam características que podem causar danos a quem o manuseia ou ao meio ambiente. Geralmente são resíduos inflamáveis, ou corrosivos, ou tóxicos, ou reativos, ou ainda com algum grau de patogenicidade. Podem apresentar ainda mais de uma dessas características simultaneamente. Os resíduos perigosos devem ser encaminhados para tratamento e posterior descarte. Se os resíduos não apresentam nenhuma das características acima, é considerado um resíduo não perigoso e pode ser descartado no lixo comum, no caso dos resíduos sólidos, ou na pia, em caso de resíduos líquidos. Cabe ressaltar que, ao entrar em um laboratório e gerar um resíduo químico, você é responsável pelo resíduo que gerou. A legislação nacional prevê uma responsabilidade compartilhada sobre os resíduos. Isso quer dizer que, desde a produção até o consumo e o descarte final, todos os atores desse ciclo possuem diferentes responsabilidades. Como segregar o meu resíduo? Os laboratórios de química realizam análises muito diferentes. Isso depende muito da especificidade e finalidade de cada laboratório. Nesse vídeo, iremos relatar as principais categorias de segregação de resíduos utilizadas nos laboratórios de química da Unipampa Campus Itaqui. As informações a seguir foram baseadas no projeto de gerenciamento de resíduos realizado sob coordenação da professora Simone Norenberg, no período de 2014 a 2016. A etapa principal da segregação do resíduo é realizada no momento da geração. Sempre que possível, misture os resíduos o mínimo possível para gerar resíduos menos complexos. Para facilitar o entendimento da segregação dos resíduos, preparamos um fluxograma para seguir o passo a passo. Vamos começar? Primeiro, você deve analisar o seu resíduo e identificar se ele é líquido ou sólido. Se o seu resíduo for sólido, deve-se verificar se ele se enquadra em resíduo perigoso ou não perigoso. Lembrando que resíduos perigosos são aqueles que apresentam características que podem causar danos a quem o manuseia ou ao meio ambiente. Se o resíduo for não perigoso, você pode descartá-lo no lixo comum. Mas se o resíduo for perigoso, você deve identificar se esse perigo é de origem química, física ou microbiológica. Se o risco for químico, como por exemplo um papel filtro utilizado para filtrar uma solução, ou então as luvas que você utilizou durante o manuseio de reagentes químicos, você deve descartá-lo na lixeira de resíduo sólido com contaminação química. Se o resíduo for de risco apenas físico, como vidrarias quebradas, você deve descartá-lo no coletor de pérfuro cortantes específico para vidros quebrados. Se o risco for biológico, como por exemplo seringas para coleta de sangue,
materiais que foram manuseados com micro-organismos patógenos, meios de cultura, entre outros materiais contaminados com material biológico, consulte o responsável pelo laboratório ou o seu orientador sobre a necessidade de descontaminação do material antes do descarte. Se o seu resíduo for líquido, você também deve identificar se é um resíduo perigoso ou não perigoso. Resíduos líquidos não perigosos podem ser descartados na pia. Atenção! Verifique com cuidado se o resíduo que você gerou pode mesmo ser descartado na pia. Vamos ver alguns exemplos. Os açúcares, como a sacarose e a glicose, podem ser descartados na pia. As cetonas com menos de 9 carbonos, como por exemplo a acetona, também podem ser descartadas na pia. Soluções inorgânicas contendo os cátions, ferro, cálcio, sódio, magnésio, entre outros, e contendo os ânions, sulfatos, fosfatos, cloretos, entre outros, podem também ser descartados na pia. Mas atenção! Algumas dessas regras podem conter exceções importantes, como os álcoois, por exemplo. Os álcools com menos de 5 carbonos podem ser descartados na pia, com exceção do metanol, devido à sua elevada toxicidade. Para mais informações sobre os resíduos que podem ser descartados na pia, consulte a FISPIC do reagente, ou ainda acesse o site do Projeto de Gerenciamento de Resíduos Químicos dos Laboratórios da Unipampa, Campus Itaqui. Para resíduos não perigosos que apresentem odor ou cor, você deve sempre realizar a diluição desse resíduo antes de descartá-lo. Preferencialmente, faça o descarte desses resíduos na pia em água corrente, procurando diluir bem o resíduo. Os resíduos líquidos perigosos devem ser descartados nas bombonas devidamente identificadas. Na parte 2 desse vídeo, vamos continuar a apresentar esse fluxograma e vamos ver as orientações para o descarte dos resíduos químicos líquidos perigosos. Lembre-se, utilize sempre o equipamento de proteção individual adequadamente ao realizar a sua análise e ao manejar o seu resíduo. E em caso de dúvida, consulte o responsável pelo laboratório ou seu orientador.